Ah, então você despertou aí espiritualmente, começou a se perceber com um pouquinho mais de distância, né? Perceber que você não é uma personalidade que habita uma mente, você não é nem uma mente que habita um corpo, você não é nem esse corpo, você é a consciência que está por trás de tudo isso, observando todo esse processo acontecer. E quando você toma consciência sobre isso, você ganha muitas potências, né? Você começa a se perceber como autor da sua própria história, realmente consciente das escolhas que você faz que estão construindo a sua vida, construindo quem você é, que então constrói a sua vida. E você então possa começar a viver uma série de sincronicidades e coisas muito bonitas podem começar a acontecer, novas relações, novas oportunidades, mas tem momentos que tudo vira de cabeça para baixo e rola um monte de treta e você fica desorientado, fica às vezes se sentindo invadido, fica se sentindo perseguido, com o corpo com sensações esquisitas. Muitas coisas novas podem começar a acontecer aí na sua estrutura psicoemocional que você não sabe nomear e, portanto, se sente vítima. E esses são alguns dos desafios que essa jornada de redescoberta espiritual pode oferecer. E aqui nesse vídeo eu vou te apresentar especificamente 6 das que eu já vivi e que me trouxeram aí mais entendimento sobre como lidar com a vida a partir de uma nova forma de interpretar a vida. O primeiro item que eu vou listar aqui dos desafios do despertar espiritual é a abertura de uma hipersensibilidade. Você realmente fazer contato com energias, com elementos sutis mesmo, tanto do seu corpo, tanto da sua relação com o mundo externo, como a força, a intensidade física, inclusive, que as suas emoções ou seus pensamentos possam casar dentro de você e isso ficar muito intenso, muito notável, muito mais do que era antes lá atrás. Para mim, isso começou a acontecer alguns anos depois da minha jornada de busca espiritual, de abertura espiritual, esse grau de sensibilidade. Só que eu quis trazer aqui como um primeiro elemento, porque para muitas pessoas isso acontece até antes de uma tomada de consciência sobre a natureza espiritual de todos nós. Na verdade, para muitas pessoas, esse aumento de sensibilidade que pode nos levar para diversas instabilidades emocionais, levando para crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, entre vários outros elementos aí categorizados pela psicologia moderna, ou até mesmo tem transtorno de hipersensibilidade também, você pode ser encaixado dentro disso. Esse aumento da sensibilidade para muitas pessoas é o que engatilha novas perguntas, então pode ser algo que precede o despertar espiritual e que ajuda ela a procurar uma terapia, ou procurar uma terapia holística, ou se abrir para uma jornada de busca filosófica, ou então começar a fazer perguntas maiores sobre por que ela está atravessando tudo isso, por que ela sente essas coisas novas. Não é sempre fácil lidar com esse aumento da sensibilidade, mas é um grande caminho de conhecimento. A sua forma de lidar com as energias que lhe atravessam e o seu grau de resistência, de violência, de compaixão para perceber o que se manifesta dentro de você, suas emoções e o peso, a dureza, a inflexibilidade que elas possam gerar dentro de você. E o quanto você ainda assim tem paciência e compaixão consigo, construindo amor próprio para dissolvê-las, né? É como se fosse uma pedra no rim que você aprende a dissolvendo, mudando novos hábitos, pouco a pouco, tendo paciência consigo mesmo. E daqui a pouco você espelha aquilo ali naturalmente. É um grande caminho de aprendizado, esse desenvolvimento dessa hipersensibilidade, tanto consigo mesmo como com as relações. Mas requer estudo, requer desenvolvimento de estrutura e a gente vai chegar nesse ponto aí, num outro ponto aqui desse vídeo. O segundo grande desafio dessa jornada de despertar espiritual é o início de uma caminhada, o início de um processo de dissolução do ego, que é algo que leva a gente até a iluminação, leva a gente até a liberação segundo as tradições orientais, leva a gente até um estado pacífico, um estado não reativo com a vida, um estado de pura contemplação sobre a natureza divina do mundo à sua volta. Mas o seu ego, ou seja, a sua personalidade, o seu senso de eu, foi o que te trouxe até esse momento, foi o que te deu base, te deu estrutura, te permite nomear coisas, saber como navegar, ter habilidade, saber como ganhar dinheiro, tudo isso. E começar a descosturar isso pode ser profundamente desconfortável, profundamente desorientador. O seu ego é o que guarda, o que comporta as ferramentas que você precisou aprender para sobreviver nesse mundo. E descosturar isso seria o mesmo que eu começar a falar para você que, por exemplo, madeira não é marrom, não. Madeira é sempre verde. E você aprendeu a ver a vida inteira que madeira é marrom. E você vai ver que madeira é verde e não vai fazer o menor sentido. E isso gera um desconforto, porque você se sente enganado, você sente que você não entendeu porcaria nenhuma a vida inteira. Só que isso se aplica, eu dei um exemplo qualquer aqui, mas isso se aplica à sua forma de lidar com as pessoas, isso se aplica à sua forma de lidar com o dinheiro, isso se aplica à sua forma de lidar com os desafios pessoais, se aplica à forma de lidar com o medo. Tudo isso você aprendeu como lidar com essas emoções, você aprendeu como lidar com essas energias, com esses fluxos que a vida traz pra gente viver. Você passou por um determinado condicionamento para aprender a lidar com tudo isso que o mundo material é capaz de oferecer. E começar a botar isso em xeque te deixa sem
sem chão, te deixa desorientado e pode ser muito desconfortável, mas faz parte do processo para que você possa botar novos bloquinhos, novas pecinhas na sua forma de ler o mundo, interagir com o mundo e construir a sua liberdade, construir a sua vida, a sua forma íntegra de ser. Só que diante desses dois primeiros elementos, onde você começa a perceber um mundo novo, né? Você fica mais sensível e você também começa a se questionar mais e quem você pensa que era começa a não fazer mais tanto sentido, você quer se tornar uma outra coisa, pode te gerar um terceiro desafio aí, que é a incapacidade de se expressar autenticamente, de comunicar, de saber se relacionar. E relações antigas param de fazer sentido, ou então você não sabe mais como administrar, a utilizar da palavra para administrar relações antigas que são profundamente amorosas e que te nutriram, que fizeram você chegar onde você chegou, sabe? Ajudaram você a construir quem você é, mas você não sabe mais como comunicar essa nova versão sua para essas antigas relações, ou às vezes não sabe como comunicar essa versão sua que está em aprendizado para o mundo. E isso gera um sentimento bem doloroso também de incompreensão, de não se sentir compreendido, ou então de ter medo de expressar aquilo que é a forma como você compreende o mundo. Sem compreender, na verdade, se esquecendo que é através dessa fala, através do nosso eixo laríngeo, do chakra vishuddha, que tece a realidade, né, que consegue emitir um som. Tem noção o que é isso? Você, a partir da sua garganta, você vibra um órgão biológico, né, uma estrutura de células dentro de você, que você emite um som que comunica aquilo que está dentro da sua mente e entra na mente de outra pessoa. Essa é a magia aí que as nossas palavras são capazes de fazer. E quanto mais a gente aprende a se expressar autenticamente, né, expressando quem nós somos, expressando a nossa inteireza, expressando aquilo que a gente acredita e tendo a coragem, né, de colocar isso no mundo, a gente contribui para a transformação dessa realidade à nossa volta, a transformação das nossas vidas e daqueles que nós amamos. Só que requer força, firmeza, habilidade de conseguir fazer isso. Se você tiver vontade, eu estou pensando aqui de trazer até um workshop sobre essa temática especificamente, porque a palavra abre caminhos. A maioria das pessoas não tem a capacidade de utilizar da palavra para, né, construir, costurar a realidade que deseja viver, mas ela tem esse potencial. Associado também a essa incapacidade de expressão, o quarto desafio da jornada espiritual é a solitude. Como eu falei, muitas vezes relações começam a se dissolver e pessoas param de fazer parte da sua vida e você também às vezes não sabe, porque você nunca aprendeu, porque nunca conviveu, não sabe que novos lugares ir, onde encontrar então as pessoas que compreendem o que você compreende, né? A internet é um bom lugar para você começar a encontrar talvez referências, canais que possam te trazer novos conhecimentos para você não se sentir tão sozinho, mas aqui é só um ponto. É importante criar egrégora, é importante ter com quem trocar, pessoas que você vê como os seus também, pessoas que são próximas, para que você então não se sinta tão solitário nessa jornada, porque você não está. Se eu estou aqui descrevendo 6 passos do desafio da jornada espiritual, e você vai ver aqui diversos comentários aqui embaixo de pessoas que também passam por isso, sabe que você não está sozinho. Isso é comum, acontece com muita gente, e você tem a oportunidade de trocar e entender, ouvir como que outras pessoas lidaram com isso, porque a solidão é uma ilusão. A solidão é uma ilusão. Guarda essa, tá? A solidão é uma ilusão. Dentro de um universo onde não existe separação, não existe nada sozinho. Todo o ar que está dentro do seu peito agora é o mesmo que está dentro do meu. Mesmo a gente estando em tempos diferentes e lugares diferentes, e onde que existe separação entre a conexão molecular do ar que está dentro do meu peito com o meu corpo, com os meus órgãos, e com o seu corpo e com os seus órgãos. Existe uma treliça única que nos atravessa e que nos une, e é isso que somos. Agora, a ideia de que estamos desamparados e sozinhos e que não temos com quem contar é algo que a nossa mente constrói para tentar até nos proteger da angústia, do medo de lidar com a fala, lidar com a abertura de se comunicar com outro ser humano e pedir ajuda, ou compartilhar um pensamento, um sonho, sabe? Trocar com outras pessoas, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas à sua volta, no seu círculo social, que gostariam de ter conversas como essa aqui que eu tô tendo aqui contigo nesse vídeo. Só que talvez você não tenha tido coragem de abrir esse talk e fazer perguntas. Não é chegar com um lugar de certo e de errado, e também ter aberto a assumir que possa estar errado, mas minimamente saber fazer perguntas capciosas, que colocam as pessoas em xeque sobre aquilo que elas acreditam veementemente ser verdade. É uma forma de você começar a descobrir que tem mais gente aí com muita certeza, mas não tá tão certo assim. O quinto desafio da jornada de despertar espiritual é a falta de estrutura emocional e psíquica, intelectual também, para lidar com essa nova oitava de vida que lhe é apresentada, né? É como se você
aprendesse a tocar 5 acordes do violão e agora você aprendeu a tocar 8, e você consegue fazer muitos mais combinações, a vida te apresenta muito mais possibilidades, muito mais desafios, só que exige de você também responsabilidade, coragem, destemor, que é a mesma coisa, organização, disciplina, retidão, verdade, capacidade de sustentar, de não se permitir se render às mentiras e os desejos de se proteger, muitas habilidades emocionais e intelectuais, ou até mesmo cognição, capacidade de fazer novas associações, né? Expressar a sua criatividade, aprender novos elementos. Tudo isso vai ser importantíssimo para você criar uma estrutura que seja capaz de lidar com essa nova forma de interagir com a realidade, interagir com o mundo. Isso é muito importante também, sabe por quê? Continuar buscando conhecimento, se abrir para novas práticas que possam desenvolver as suas capacidades, por exemplo, a meditação, por exemplo, exercício físico, por exemplo, o yoga, diversas práticas que possam desenvolver cada vez mais estrutura dentro de você, vão te permitir criar uma nova realidade com muito menos sofrimento, porque você então tem força e capacidade de lidar com os novos desafios que a vida lhe apresenta. Sabe por quê? Porque a natureza do tempo, a natureza da realidade, a natureza da expansão do universo é a entropia. Segundo a lei, né, da termodinâmica. É o caminho pelo qual o mundo está o tempo todo indo para um lugar mais caótico, de mais agitação molecular, de mais segmentação, de mais ruptura, de mais abertura, de mais energia, de desconstrução da energia. Então, essa é a natureza da realidade à nossa volta. E o que isso quer dizer? É através da entropia, é através do caos que existe a evolução. É através desse processo acontecendo que você não é mais um primata bípede andando nas planícies, né, dos continentes subsaariano e tudo mais há milhares de anos atrás. A partir desse processo evolutivo que todos os seres à sua volta foram se desenvolvendo até chegar à natureza da qual a gente é parte hoje. E isso não parou e não vai parar. O que isso quer dizer dentro de um estado emocional? A sua evolução, a sua forma de se compreender e de se posicionar no mundo vai apresentando cada vez novos desafios para o desenvolvimento da sua estrutura emocional e psíquica, principalmente associado, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, associado aos seus karmas, associado ao que você veio aprender nessa vida aqui, o que você veio sanar, desenvolver, descosturar nessa vida aqui também, como parte da jornada da consciência humana aqui nesse processo. Mas saiba que a vida vai continuamente colocar novos desafios que você pode ressignificar e chamar de novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de amadurecimento na sua vida constantemente até o final dos seus dias. E é importante você ter consciência que a partir de um novo campo de percepção você tem uma nova gama de desafios à sua frente, psíquicos, intelectuais e emocionais, inclusive com a sua hipersensibilidade, com um afloramento de questões sutis e energéticas que traz um grau de complexidade para tudo isso, e que é importante você, nesse momento, se for possível, se você puder também, buscar ajuda, buscar amparo, buscar comunidade novamente, porque é uma forma de você estar preparado e desenvolvendo aí essa capacidade de lidar com as novas frentes que a vida vai continuar te apresentando. E o sexto desafio dessa jornada de despertar espiritual, que eu acredito ser o maior desafio de todos, é quando, pela falta de estrutura emocional e psíquica que não foi construída através de prática, através de comunidade, através de estudo, pela falta disso, a vida pode trazer assim um caminhão de desafio na sua frente, que pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser um acidente, pode ser coisas realmente difíceis, uma quebra bancária, uma quebra da estrutura financeira, tudo isso que faz você se perder em medo e quebrar a sua fé, perder a sua conexão com o sagrado, perder a sua conexão com a crença de que as coisas estão numa ordem evolutiva, de que os desafios que a vida lhe apresenta são para o seu amadurecimento. Você perder essa sensibilidade de olhar para a vida desse jeito, e aí você realmente fica desorientado, tentando se ancorar nas estruturas materiais que também são dissolutas, né? E não são tão sólidas como a gente pensa, e realmente ficar um pouco perdido, com o sentimento de estar perdido. A quebra da fé, para mim, é um dos desafios mais complexos, né, dentro de uma jornada de buscador espiritual. Tem muitas pessoas, é uma coisa muito comum, muitas pessoas que passam por isso, de se abrir espiritualmente, aprender um monte de coisa, entender um mundo novo, aí pá, a vida vai lá, joga um caos muito doido na vida dela, que ela esquece tudo que ela aprendeu. Parece que tudo que ela entendeu, tudo que ela já viveu, tudo que ela já conseguiu absorver e implementar na própria vida, para de fazer sentido. E ela busca segurança na matéria de novo. E aí se perde, se desconecta, demora tempo. Algumas pessoas, nesse momento, vai buscar
buscar uma outra tradição, vai para um outro lugar, vai buscar alguma coisa que traga um pouco mais de solidez para ela, ou vai se aprofundar em alguma coisa, ou então vai de verdade começar a se abrir para mergulhar dentro de si, fazer práticas que reconectem ela com a real natureza delas e da compreensão do mundo à sua volta. Mas saiba que isso é natural de acontecer e que não precisa ser tão sofrível desse jeito se você respeitar 3 elementos muito importantes, que são Buda, Dharma e Sangha, que é a manutenção da compreensão de que você possui potencial búdico e que todos nós podemos nos relembrar de que temos o potencial da iluminação, que somos um fragmento, uma expressão do cosmos, de Buda, da divindade aqui nesse corpo humano. O Dharma, continuar com seus estudos, trocando, tendo conversas dármicas, construindo relações que você possa estar caminhando em direção ao seu propósito e ajudando os outros também a caminhar em direção ao seu propósito. E a Sangha, que é a construção dessa comunidade. Esses aqui são os 3 pilares da Escola do Fluxo, por sinal. É isso aqui que norteia todo o nosso trabalho, para poder então construir um espaço de integração e de comunicação sobre espiritualidade que nos nutra, que nos ajude a seguir caminhando. Fico muito feliz de poder dividir esse conhecimento aqui com vocês. Espero que ajude as pessoas que estão passando por alguns desses desafios. E se é o seu caso, por favor, comenta aqui embaixo, compartilhe a sua história dessa jornada toda, que vai ajudar outras pessoas a se verem também. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.